Agora, a Carta dos Juristas entregue aos deputados da Assembleia da República, uma iniciativa do movimento Stop Eutanásia, que está aqui representado pela sua fundadora, Teresa Carvalho, e também Fátima Esteves, jurista e signatária desta carta. Muito boa tarde, obrigado a ambas por estarem no programa Eclésia. Começava por si, Teresa Carvalho, como é que surge então a ideia deste movimento Stop Eutanásia? Como é que foi o pôr em marcha esta realidade? Pois bem, muito boa tarde. O movimento Stop Eutanásia, ele surgiu, é um movimento cívico, ele surgiu um pouco da indignação que nós sentimos contra a apresentação do Bloco de Esquerda de um anteprojeto junto ao Parlamento. Entretanto, já o ano passado havia nos bastidores todo esse estudo. E nós começamos o ano passado justamente em parceria com duas instituições estrangeiras, uma belga, onde já está autorizada, legalizada a eutanásia, e uma outra instituição na França, portanto, o Instituto Europeu de Bioética na Bélgica e a Aliança Vita na França. Vieram 3 responsáveis dessas instituições a Portugal e vieram nos ajudar justamente a mostrar os grandes problemas de uma lei tão grave, tão criminosa, digamos assim, que estava em vias de ser estudada e aprovada. Então foi aí que surgiu o Stop Eutanásia. Entretanto, o Stop Eutanásia passa a ser um espaço onde nós colocamos à disposição para o debate desse tema, não é? E, sobretudo, um espaço para informação, formação, onde podemos e organizamos algumas sessões de esclarecimento. Entretanto, os juristas aderiram também a esta iniciativa, ao movimento Stop Eutanásia, e entregaram aos deputados da Assembleia da República uma carta aberta. Fátima Esteves é jurista. Fale-nos um bocadinho desta iniciativa, desta carta em concreto. Muito bem. Queria só referir previamente que dentro dos juristas estão juízes, advogados, políticos e mães. Portanto, engloba, são mais de uma centena. Acontece que o jurista, por defeito, gosta de leis, não é? E, portanto, quando aparecem questões como esta, que foram conquistadas à custa de muito sangue, porque, repare, a pena de morte só foi abolida totalmente em 76, não é? Portanto, o direito à vida, a escravatura também foi abolida em Portugal em 1761. Temos que compreender que o facto de termos na nossa Constituição a garantia do direito à vida importou o sacrifício de muitas e muitas pessoas. Importou a mudança de mentalidades no sentido de defender estes direitos, liberdades e garantias. Portanto, uma conquista destas, perante uma conquista destas, os advogados não podiam ficar parados, porque também eles estudam direito comparado e interessam-se pelo que se passa nos outros países. E, portanto, a experiência da Holanda, em particular, e da Bélgica, que seguiu os passos da Holanda, foi uma experiência que derrapou. Quer dizer, não correu bem. Tem havido muitos casos que são abrangidos pela lei. A lei começou por ser muito restrita. E estamos a falar de quê? Do direito à morte assistida. Não é? A possibilidade, aliás, o nosso Código Penal prevê como crime o pedido da vítima, um pedido sério de homicídio. Portanto, homicídio a pedido da vítima. E está de acordo com o artigo 24 da Constituição, que diz que o direito à vida é um direito inalienável. Acontece que, nesses outros países, começaram a ver a experiência que já vem de 2002, portanto, é uma experiência com 14, 15 anos, começaram de forma muito restrita, como nós agora vamos começar... Mas rapidamente começaram a alargar os... Exatamente. Pronto, é esse o ponto. E, portanto, apanha pessoas que tenham depressão, demência, Alzheimer, ou seja, vai apanhar todo aquele extrato mais frágil da sociedade e que pertence ao Estado precisamente proteger. E, portanto, alterar um quadro jurídico é isso que vocês tentam evitar, não é? Exatamente. Que não se mexa no enquadramento jurídico das nossas leis e para que o Estado continue a garantir e a defender o valor da vida humana. Exatamente. Portanto, que a pessoa tenha valor como pessoa
a vida vale pela vida que é, humana, e não pelos atributos que a pessoa possa ter, ou pelas habilitações académicas, ou se é bonito ou feio, ou se é velho ou novo, não é? Exatamente. Pronto, porque isso é uma falácia, não é? E outra falácia que a Teresa falou há pouco, que tem a ver com a compaixão. Matar por compaixão. Porque todas as pessoas que estão numa situação de doença terminal, de sofrimento atroz, têm um estado de alma nesse momento. A lei não é um estado de alma, não é? Portanto, nós estamos a falar em descuidar essas pessoas. Estamos a falar em tratar de medidas alternativas, medidas de cuidados paliativos, de mudança de mentalidade, criar nos jovens o sentido de solidariedade. Aliás, estas 10 ideias de solidariedade são tão simples e são super eficazes. É curioso, por exemplo, na Holanda, apesar de ser um péssimo exemplo nesse sentido, eles têm, os alunos que não tenham dinheiro para ir para a universidade, podem ir para um lar de idosos, portanto, gratuitamente, garantindo 30 horas semanais a interagir com aqueles idosos, o que tem dado um resultado muito positivo. Portanto, nós temos é que mudar a mentalidade no sentido de criar medidas positivas que tenham em conta o extrato mais frágil. Nunca arranjar como solução cruza os braços e ter em conta a história da pessoa. A pessoa é riquíssima, não é? Dizer, tu queres morrer? Morre. Ou seja, deita-se para trás tudo o que a pessoa fez pela sociedade. Não é isso que se pretende. É ir pela via mais fácil, é a via mais fácil. Imediata e mais económica. E utilitarista. E a mais económica, exatamente. Teresa Carvalho, estas ideias solidárias estão a passar, é uma ideia também, uma iniciativa do movimento Stop Eutanásia, no sentido de começar a fazer mexer a sociedade. E para já importa que as pessoas estudem este caso e não fiquem apenas por algumas imagens que são avançadas ou abordagens simplistas de uma realidade que é muito complexa, não é? Isso das abordagens simplistas realmente é o que estamos querendo fazer crer. Nós temos que ter cuidado realmente com isto. Quem tem a narrativa normalmente tem a resposta, não é? Ou seja, quem faz a pergunta sabe qual é a resposta que quer. E normalmente o que nos tem tentado induzir, portanto, eles querem, no caso aqui o Bloco de Esquerda e também o PAN que introduziu, eles querem que nós aceitemos a eutanásia. E, portanto, eles têm um discurso esse com uma retórica tal falaciosa, apoiada em cima de vários erros. E é nesse sentido que nós, da Stop Eutanásia, temos a responsabilidade de desconstruir esse raciocínio, não é? Esse discurso. No fundo, eles querem cumprir uma agenda ideológica. Isso é um perigo imenso para Portugal. Para além disso, este também é um tema, e já aqui falamos das razões económicas, que no momento em que se fazem muitas contas para ver a sustentabilidade dos sistemas sociais, dos Estados, e estes programas são tentadores, não é? Para quem mexe apenas com números. Exatamente. E não se preocupa muito com a dignidade das pessoas. Exatamente. Eles acabam eliminando, no fundo, vários tratamentos, acabam tendo os seus hospitais mais livres, mais rapidamente, não é? Não têm tantos custos nem tantos gastos, mas, no fundo, quanto nós perdemos da riqueza da investigação e, sobretudo, a medicina que nós sabemos, ontologicamente, ela foi feita para curar, para salvar e não para matar, não é? Estamos querendo aqui fazer uma inversão de valores e esses contravalores não podem ser defendidos. Aliás, eu queria deixar aqui bem claro que o português, ele não quer eutanásia. Nós temos estado em várias ações de formação e notamos que os portugueses não querem eutanásia. No fundo, eles querem ser esclarecidos e é um perigo esta indução de informações que surgem, não é? Portanto, daí a nossa grande ação, não é? Fátima, exatamente. Fátima Esteves, ao fim e ao cabo, os juristas com esta carta aberta também pretendem é que o ordenamento jurídico permaneça ordenado pela ética, por os valores fundamentais e que não se submeta ou fique instrumentalizado por questões económicas ou ideológicas, não é? Exatamente. Reiterando o que disse há pouco, os juristas alertam para o perigo de estes casos poderem ser excepcionais inicialmente, muito restritivos, o que já de si contraria a Constituição. Porque a Constituição, quando diz que a vida é um direito inviolável, está a referir-se a toda a gente.
se houver uma exceção, por pequena que seja, já é inviolável para determinadas pessoas e para outras não. Portanto, já não estamos a pisar, digamos, uma rocha, já estamos num terreno um pouco pantanoso. É um caminho sem retorno, que torna as É um coisas caminho sem depois retorno. muitíssimo complicadas. O tempo não nos permite ir mais além, mas continuaremos certamente a acompanhar as vossas iniciativas, nomeadamente da Stop Eutanásia. Muito rapidamente, queria... Sim. Eu só gostaria de chamar a atenção pelo fato de, atualmente, nós só temos 8 países que têm a legalização da eutanásia. 8 países no mundo inteiro. E as experiências não têm sido as melhores. Não têm sido as melhores. O que eu quero dizer é assim, são 200 países no mundo inteiro, por que Portugal tem que correr atrás de ser o 9º país? No fundo, vem mostrar que é antinatural aprovar a eutanásia. Muito obrigado pela vossa presença aqui no programa Eclésia. A iniciativa Stop Eutanásia, uma carta também subscrita por 125 juristas e entregue aos deputados e que se apresenta como uma recusa às tentativas de legalização da eutanásia. A terminar, eu recordo ainda que pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É mais logo na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.